Hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre duas continuações de séries japonesas. Olá pessoal, espero que estejam bem e espero que estejam a fazer boas leituras. E espero também que o áudio deste vídeo esteja mais ou menos. Porquê? Esta é a segunda vez que eu gravo este vídeo. A primeira vez estava a editar tudo muito direitinho, quando lá para o final do vídeo o som foi-se, aquilo era só ruído, e quando voltei a tentar gravar e fazer testes de gravação percebi que o meu micro está com problemas, portanto vamos ter que organizar um funeral para o meu micro, já tem muitos anos, já tem bastante uso. Vou ter que perceber qual é o problema, se está só ali algum mau contacto qualquer ou se tenho mesmo que o substituir, mas de qualquer forma eu espero que vocês me consigam ouvir. Antes de mais nada, se são fãs de séries japonesas, toca deixar aí o gosto, porque se mais tarde vai esquecer e ajudam imenso o meu trabalho. E já que estão nisso, se ainda não são subscritores aqui no canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. Aqui no canal temos vídeos novos sobre livros todas as semanas. Eu hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre duas leituras que fiz recentemente, duas continuações de séries japonesas. Vocês já sabem que eu adoro autores japoneses. Então, o primeiro livro que tenho aqui para vos falar, foi o primeiro que li, é o Antes que as Memórias Desapareçam. E este é o terceiro volume da série do Antes que o Café Arrefeça, de Toshikazu Kawaguchi. Eu li o primeiro volume e deliciei-me com esta história e tenho a opinião aqui no canal. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre o primeiro, sobre este conceito, eu vou-vos deixar aí nos cards, mas muito resumidamente, esta é a história de um café em Tóquio que tem uma cadeira em particular que nos permite viajar no tempo. Permite viajar com um conjunto de regras. E uma das regras é que temos que regressar ao nosso tempo antes que o café que nos é servido arrefeça. Daí o nome do primeiro livro e da série. Em toda esta série, os livros parecem quase contos, mas são histórias que se interligam, têm sempre a mesma base, mas temos personagens diferentes, com dilemas diferentes que as levam a ir ao passado. Mas o mais interessante nesta série não é isso. O mais interessante é que uma das regras dita que façamos o que façamos no passado, nada vai mudar no presente. Portanto, a maior parte das pessoas nem sequer tem interesse em fazer essa viagem, mas acompanhamos aqui alguns personagens que de facto têm interesse e que de facto essa viagem vai ser boa para elas, mesmo não mudando nada. E isso é o mais caricato para mim, no meu ponto de vista, nesta série. Eu gostei muito do primeiro volume, mas gostei ainda mais do segundo. Também tenho a opinião aí no canal, se quiserem saber mais. E então estava ansiosa por mergulhar neste terceiro. Mas devo dizer que neste terceiro já ia com as expectativas mais baixas. Porquê? Este terceiro não acompanha o mesmo café dos primeiros dois livros. Os primeiros dois livros passam-se num café em Tóquio, como já referi, que é o café Funiculi Funicula. E este aqui, não. Este passa-se num café Dona Dona, que fica no porto de Hakodate. E eu, de certa forma, esta coisa de ser já outro café, já sei que se calhar estavam a esticar aqui um bocadinho a história e já ia com as expectativas cá em baixo. Mas fiquei muito agradavelmente surpreendida e para mim este está ao nível do segundo volume. Começar por dizer que, tal como no segundo, temos no início um esquema das personagens, que é algo muito interessante, muito útil e, em particular, para quem não costuma tanto ver estes nomes japoneses, para quem faz alguma confusão, alguns nomes são muito similares entre eles, isto ajuda bastante a guiar-nos e a não perdermos aqui o fio à meada nas personagens. Mais uma vez, é um livro muito curto, com pequenas histórias de várias personagens que fazem então esta viagem ao passado. Mas como já vos disse, estava com este medo de ser outro café e basicamente como é que isto funciona? O café pertence aos mesmos donos e quem está a gerir este café normalmente é a mãe do Nagaré, que é o gerente do outro café, uma personagem que já conhecemos desde o primeiro volume. Ora, a mãe dele tem que fazer uma viagem, então ele e a Kazu, a funcionária do café, que também já conhecemos desde o primeiro volume, vem tomar conta deste café durante uma temporada. Portanto, temos as mesmas personagens a voltar algum tempo depois do segundo. Há aqui acontecimentos que nós ficaram ali pendentes no segundo e alguns que vêm também do primeiro e que fazemos ponte até aqui. E, mais uma vez, personagens do primeiro e do segundo volume são referidas aqui e é sempre muito interessante perceber essas ligações, esses pequeninos detalhes que o autor nos dá através das obras. Então foi ótimo regressar a estas personagens, à mesma dinâmica, ao mesmo mistério deste ambiente de um café que nos permite viajar no tempo. Aqui temos, mais uma vez, personagens novas, com dilemas, com
histórias também tristes, porque sim, estas obras focam-se em histórias tristes, em perda, em morte, em doenças, em sofrimento, em acontecimentos que de alguma forma nos levam a querer ir ao passado, consertar alguma coisa, ou ver alguém pela última vez, ou dizer algo a alguém que nunca disseram. Então são todas histórias com uma base triste. Mas o que eu mais gosto nestes livros é o tom de esperança. Eu sinto que, mesmo que me aperte o coração, mesmo que me deixe triste, estes livros levam-me sempre a questionar as minhas escolhas na vida e levam-me a parar para pensar: será que eu estou mesmo a viver a minha vida em pleno? Será que estou mesmo a aproveitar todos os minutos? Será que estou mesmo a viver sem arrependimentos? Então são obras que, apesar de serem tristes, também nos fazem sorrir e fazem pensar, e eu tenho adorado esta jornada. Este então é o terceiro, como já disse. Existe um quarto, pelo menos no Goodreads, e eu espero muito que a presença o publique cá em Portugal. Para mim, este está ao mesmo nível do segundo, eu vou-lhe dar 4 estrelas e meia. Eu gostei muito, soube-me muito, muito bem regressar a este ambiente. E é uma obra que vos recomendo. Se gostaram do primeiro e do segundo, com certeza irão gostar deste. E, como já disse, também já referi aqui no canal, o primeiro tem filme. E digam-me lá se não era espetacular se fizessem um filme do segundo e do terceiro. Isto sou eu a dizer, eu nem sequer vi o primeiro. Mas pelo trailer, pela capa, eu veria isso. Eu estaria cá para ver isso, completamente. O segundo livro de que vos venho falar é mais uma continuação de série e é Uma Noite na Livraria Morisaki. Este livro é de Satoshi Yagisawa e é então a continuação desta duologia, neste caso, pelo que eu sei, são apenas 2 volumes, aqui de Os Meus Dias na Livraria Morisaki. Este eu li agora em julho, tinha nos meus planos de leitura para junho, mas saltou agora para julho. E foi um bom regressar a esta obra, mas surpreendeu-me bastante, não estava à espera que fosse tão triste. Sim, eu deixo já esse aviso, é bastante triste. E já sabem, se estiverem preocupados com gatilhos em algum livro, eu deixo sempre em todas as descrições dos vídeos todos os tipos de gatilhos, todas as recomendações que faço, às vezes para faixas etárias, estão sempre na descrição dos vídeos. Se houver algum ponto que vocês estejam a tentar não ler sobre isso, eu deixo-vos sempre na descrição essas notas para vocês irem preparados para as obras. Neste caso, ele surpreendeu-me por ser bastante triste. Começando do início, o primeiro livro conta a história de Takako e ela é uma rapariga jovem que acabou de ser traída pelo namorado. E fica tão em baixo que acaba por ir passar uns dias na livraria Morisaki, que é a livraria do tio, uma livraria que já anda de geração em geração, uma livraria em segunda mão, que fica em Jinbocho, que é um bairro, ou o bairro com o maior número de livrarias em Tóquio. Gente, um parênteses aqui, vocês façam um favor a vocês mesmos, vão ao Google, pesquisem Jinbocho com CH e é loucura. Cada livraria é dedicada a um tema diferente, especializada em temas diferentes, livrarias em segunda mão. Eu estive a ver as fotos e aquilo é uma delícia só de olhar. É o bairro maior só dedicado a livrarias. É uma coisa, é incrível, é maravilhoso. À parte. O primeiro livro é sobre isso, é sobre a jornada dela, é sobre ela a recuperar-se e também, de certa forma, encontrar um bocadinho de consolo nos livros e descobrir novos autores e descobrir uma paixão pela leitura que ela inicialmente não tinha tanto. E aqui neste segundo livro passou um intervalozinho de tempo e nós regressamos então a este ambiente da livraria Morisaki e a Takako, que está um bocadinho mais madura, está um bocadinho mais crescida, um bocadinho mais também, diria, humilde em perceber-se quando erra e a perceber-se de que forma é que pode melhorar e a perceber-se também de que forma é que muitas vezes está a bloquear a sua evolução, o seu crescimento, e é muito, muito bonito de se ver. Como já disse, é uma história bastante triste. Eu não vos vou dizer porquê, não está na sinopse e acho bem, porque é um acontecimento só há mais de metade do livro, por isso eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, não faz sentido estar-vos a estragar a história. Mas dizer que é um livro muito sobre relacionamentos, muito mais do que no primeiro, é muito focado sobre as relações que temos com os outros. No início a Takako estava quase sozinha e aqui já tem amigos, tem um namorado, tem o tio, tem a tia, tem aqui todos este tipo de relações e tudo isso é um bocadinho aqui explorado. Eu senti que o livro tinha aqui as relações como base. À semelhança do primeiro, temos citações e referências a autores japoneses e eu costumo dizer que este é o tipo de livros para se ler com o telemóvel ao lado. E eu quero dizer com isso o que é. Eu
A ler este tipo de livros, eu estou sempre a interromper a leitura para ir pesquisar na net um autor que acabou de ser referido, ou uma citação de um livro que acabou de ser falado. Eu acho maravilhoso e delicioso, e este volta a ter referências, histórias de vida de autores são aqui narradas, e enquanto no primeiro tinha um bocadinho mais disso, ou pelo menos a minha percepção é que o primeiro tinha um bocadinho mais, este continua a ter, mas senti que já não tinha numa dimensão tão grande, ou pelo menos não tirei tantas referências de autores, mas deixa-me sempre curiosa para ler montes de obras de autores japoneses, dos autores publicados que são vendidos na livraria Morisaki, essencialmente porque ela é vocacionada para um período histórico, então só vendem livros daquela época e é uma época que eu sinceramente conheço muito pouco, então adoro todo tipo de referências. Eu fiz algum intervalozinho entre o primeiro e este, obviamente também este só saiu há relativamente pouco tempo, e estava com um bocadinho de medo de não me lembrar de todos os pormenores, mas posso-vos desde já dizer que acho que li no momento certo. Li no momento em que lembrava-me de muita coisa, mas não me lembrava de tudo, o que foi o ideal porque aqui nós voltamos a ser introduzidos aos personagens, à livraria Morisaki. Quem for ler assim completamente seguido pode achar o início deste livro um bocadinho secante, quase, porque temos outra vez aquela calma a introduzir o ambiente e as personagens. Mas para mim fez todo o sentido porque tive de facto este intervalozinho e ao mesmo tempo depois tinha pormenorzinhos que eu lembrava-me bem do primeiro volume e que fizeram todo o sentido na evolução deste segundo. Dizendo isto, que quem não leu o primeiro e quiser ler este vai entender a obra, poderá falhar ali algum pormenor que não entenda tão bem, haverá aqui algum pormenor que se calhar não case tão certo, mas vai entender. O que eu recomendo é mesmo que leiam o primeiro e o segundo. Se quiserem dar um intervalo pelo meio, acho que não terão problema nenhum com isso. Dizendo isso, eu gostei muito da obra, para mim não foram 5 estrelas, mas gostei muito, assim como o primeiro. Acho que é uma leitura muito, muito saborosa, muito calma e, mais uma vez, uma leitura um bocadinho triste, mas que nos traz um bocadinho esta perspectiva sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre a forma como estamos a viver o nosso dia-a-dia e a forma como nos relacionamos também com as pessoas que estão à nossa volta. E é isso, pessoal. Aqui fica a minha opinião de 2 livros, 2 continuações de séries japonesas. Se gostam de autores japoneses, por favor, deem-lhes uma oportunidade, certamente que irão gostar. Digam-me em baixo se já os leram, se faltam-vos estas continuações, se estão curiosos. Partilhem tudo comigo, eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que são fãs de séries japonesas e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito, porque é muito importante para ajudarem o meu projeto a crescer. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!